Olá, gente. Estou ao vivo aqui. Vamos ver se tem filtro. Deixa eu ver se tem um filtrozinho aqui, legal. Vamos ver, tem vários filtros aqui, eu vou mudando. Eu resolvi fazer essa live aqui de repente para vocês, tá? Deixa eu ver se colocar a mão aqui. Ok. Eu vou fazer para vocês, gente, essa live em comemoração assim, entre aspas. Fazem hoje, 11 de setembro de 2021, fazem 2 anos que eu fiz a minha cirurgia bariátrica, tá? E eu vou, na verdade, eu vou fazendo a maquiagem aqui para vocês, tá? E vou gravando, vou mostrando a make e vou falando sobre como que foi essa experiência da minha cirurgia, tá? Dá um oi aqui, a galera está entrando. Eu vou contar para vocês como que foi a minha cirurgia bariátrica, tá? Todo o processo, desde que eu resolvi realmente fazer essa cirurgia, a tomada de decisão. E eu vou me maquiando enquanto isso, tá? Bom, vou explicando as duas coisas. Pra gente começar a maquiagem, tem que fazer a limpeza, tá? Você faz a limpeza antes no rosto. Esse daqui é um lencinho, tá? Lencinho umedecido. Então, você faz a limpeza antes de aplicar alguns produtinhos para maquiagem. Vou fazer uma maquiagem bem rápida, bem simples aqui, tá? Vou usar um tônico também para passar antes da make, tá? É esse daqui que eu uso, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver, da Lancôme. Maravilhoso. Bom, há 2 anos atrás, eu estava entrando a esse horário, mais ou menos à tarde, eu estava saindo, né, da mesa cirúrgica. E foi quando eu decidi fazer a minha cirurgia bariátrica. E por que eu resolvi fazer essa minha cirurgia? Eu estava, claro, acima do peso, eu estava sofrendo com diabetes, né, tinha diabetes, pressão alta, estava com esteatose hepática. A esteatose hepática, ela é um problema, gordura no fígado. Então, quer dizer, diversas coisas que contribuíram, né? Oi, Giovana, beijo para você. Sim, apareci aqui, de repente nessa live, né? Uma live assim, sem programação. Mas eu vou falar um pouquinho sobre depois de 2 anos da minha cirurgia bariátrica. E realmente eu estava com muito medo, várias pessoas perguntando, assim, eu vendo fazendo essa cirurgia. Claro, quando a gente está acima do peso, no meu caso já faziam quase 10 anos que eu brigava com a balança, fazendo dietas, diversos, né, procedimentos, até aquele balão gástrico eu coloquei, foi terrível, eu coloquei uma semana, meu corpo rejeitou, não me adaptei realmente, mas enfim, gente, como eu falei aqui, eu vou falando pra vocês sobre a cirurgia e vou fazendo uma make em mim, tá? Deixa eu ver aqui, como já limpei o rosto, passei um tônico, agora nós vamos para a base, tá? Que eu vou usar essa daqui hoje, que é mais levinha, essa aqui da Mary Kay, tá? Não é propaganda não, gente. Alguns produtinhos que eu uso, tá? E, bom, voltando lá à questão da bariátrica, tá? Eu realmente resolvi fazer, tá? Passei por todos, depois de 2 anos não, 10 anos lutando contra a balança, chega um momento que você já não sabe mais o que você vai fazer, tá? Fala, gente, a dieta, alimentação, exercício, até o dia, você sabe o dia que eu percebi realmente que eu tinha que fazer a cirurgia? Eu fiz uma viagem para o Japão e nessa viagem, né, por incrível que pareça, eu travei dentro de um shopping. Eu acho que fiquei muito tempo sentada dentro do avião, né, do Brasil para o Japão, isso há 3 anos. Foi final de 2018. Há 3 anos eu tenho visto permanente, eu vou lá renovar, né? Desenvolvo alguns trabalhos no Japão. E aí o que acontece? Eu travei, todo mundo passeando, né? Eu travei dentro do shopping. Falei, não é possível. Já estava acima do peso, né? Essa condição de não conseguir andar, né? Num passeio, na verdade. Estava praticamente passeando, né? E
Aí minha família foi passear, tá? E eu fiquei dentro do quarto do hotel, olha que maravilha, né? E aquilo acho que me fez pensar, falei, poxa, com problemas de saúde, fora do peso, né? E vou falar um oizinho pra galera aqui. Quem que está aqui? Salles Lilian, Sakur Nagata, né? Sakur Nagata. Beijo pra vocês. DJ Márcio Custódio, um super beijo. E eu travei lá no Japão, né? O que que aconteceu? Depois disso, eu comecei a fazer alguns exames. Realmente eu percebi que era o momento de eu tomar uma providência, né? Foi horrível. Voltei pro Brasil, que eu fiquei lá um mês. Voltei pro Brasil, começaram os exames. Aí quando você mexe na saúde, tudo começa a aparecer, né, gente? Quando você tá ali falando, não, eu vou fazer um exame agora, né? E tá quietinho, você acaba descobrindo diversas coisas. Então, assim, eu percebi a questão da diabetes. Eu passei a base, tá, gente? Agora eu vou passar um pozinho. Eu vou usar esse aqui, esse pó. E aí, o que que acontece? Chegando no Brasil, já fui atrás de vários, né, especialistas, cardiologista, endocrinologista, né, o próprio da coluna, o ortopedista, né? Porque, se vocês observarem, eu tenho esse corte aqui. Tá? Esse aqui foi dos problemas que eu encontrei, porque eu sempre tive hérnia na região lombar, eu não imaginava que eu tinha na cervical. Então, depois desses exames que eu descobri, e bom, eu acabei depois da bariátrica ainda fazendo, eu fiz de tudo para escapar da cirurgia bariátrica, da cirurgia na coluna, mas não teve jeito, eu estava muito danificado. A incisão foi aqui na frente, mas depois eu explico isso daí. E aí o que acontece? Eu fui fazendo esses exames e todos os médicos me apontando, direcionando que realmente eu teria que fazer primeiramente a cirurgia bariátrica. Eu tenho a mama muito grande, eu quero diminuir a mama. Esse era um dos fatores também que contribuíram para esse problema que eu tive na coluna. Ainda vou passar pelo processo, mas enfim. E até a tomada de decisão, foram que uns 2, 3 meses que eu passei pelos especialistas e eles falaram, não, realmente você tem que fazer essa cirurgia. Só que eu não tinha o peso adequado, gente, porque eu estava, o IMC, se eu não me engano, tem que dar para comorbidades 30 e para quem não tem comorbidades acima de 35. O meu IMC dava em média aí de 30, 29, 28, 29, mas eu estava lotada de problemas, gente, né? Problema, como eu falei, diabetes, pressão alta, esteatose hepática, problema na coluna, né? Várias coisas. Desencadeei uma depressão, né? Depois eu vou contar também para vocês numa outra live como foi esse processo de depressivo, foi terrível, né? Muita gente tem, às vezes é um tabu. Mas enfim, tomei a decisão, fui atrás porque eu tinha plano de saúde. Né? Aí foi uma briga com os planos de saúde para conseguir liberação. Eu tive que levar 3 advogados, gente, para comprovar que eu estava realmente precisando, tá, dessa cirurgia. Não era por questão de peso ou estética. Passei pela avaliação do plano, o plano deu uma negativa que eu não poderia fazer. Enfim, reuni diversos documentos, diversos exames, onde o advogado entrou realmente. Então, assim, eu fiz pelo plano de saúde. No sistema particular, essa cirurgia que eu fiz, a bypass, ela custava há 3 anos atrás, 2 anos, né, que eu fiz a cirurgia. Quando eu fiz o orçamento, ela custava em média de 25 a 27 mil reais, né? E eu fiz pelo plano de saúde, o meu plano é o hospitalar lá de Londrina. Então, depois de ter entrado com todo esse processo, todos os advogados, aí eu consegui a liberação. E essa liberação que proporcionou, ainda levou da tomada de decisão, que você vê, foi em dezembro de 2018. Eu fui conseguir fazer a cirurgia no dia 11 de setembro de 2019, né? Então foram alguns meses aí, foram 7 meses até eu preparar os exames, entrar com o advogado e ter essa liberação, né? Às vezes, claro, tive medo de fazer cirurgia, sem sombra de dúvidas. Quem não tem medo? Aqui, gente, eu estou falando pra vocês falando da minha cirurgia, tô fazendo minha make também, tá? Aquele famoso maqueia e fala.
tá? Então entramos nessa modinha, entrei numa live surpresa, agora eu tô fazendo uma make rápida. Aqui eu vou passar uma sombra simples. Gente, agora com filtro não dá pra ver, né? Vou tentar jogar um outro filtro aqui. Não, ou sem filtro. Vamos ver o que eu consigo aqui. Eu fui mexendo isso aqui, gente, tem filtro pra todo canto. E agora eu não consigo deixar o sem filtro pra vocês me verem no normal. Pronto, estou sem filtro. Gente, filtro de rede social, assim, né, Instagram, essas coisas são maravilhosas, né? Tô usando essa paletinha aqui, tá? São cores neutras, eu gosto de usar, passei a base, passei o pó. Agora eu estou na questão dos olhos, tá? Aí aceitaram o pedido da minha cirurgia. Gente, estava com medo? Sim, estava morrendo de medo. Mas era necessário, era alguma coisa que precisava. Ai, Bárbara, a questão de ficar sem comer, realmente. Na cirurgia, você fica... eu tive que, se eu não me engano, fazer antes da cirurgia, se eu não me engano, 24 horas em jejum, tá? Então você pensa, aqueles 24 horas de jejum, você vai passar pelo processo de cirurgia, né? A minha cirurgia levou em média de 4 horas, tivemos uma complicaçãozinha, mas enfim, fiz toda a preparação, deu tudo certinho. Antes da cirurgia, gente, nós temos que fazer 10 sessões daquela fisioterapia respiratória, tá? Porque você é entubada na hora de fazer a cirurgia, né? Você tem que ter força no seu... no pulmão, né? Pra você resistir. E eu fiz por laparoscopia. Gente, eu sempre confundo esse nome. Laparoscopia. Que são furinhos, né? Na barriga por câmeras. Então ele não abriu, não fez uma incisão grande. Então foram 5 furinhos, aí ele, se eu não me engano, ele infla a barriga da gente. Aí depois sim, que aí ele começa a cirurgia. Como eu estava falando, eu estava em jejum já, tá? E aí o que acontece? Pensa que a partir daquele momento que você entrou em jejum, você vai ficar um mês, tá? Eu fiquei mais, um pouquinho mais, eu fiquei acho que 35 dias, sem colocar nada sólido na boca. Mas nada sólido mesmo, tá, gente? A cirurgia foi tranquila, tá? Foi um sucesso. Você sente dor depois da cirurgia? Sente nos furos, tá? Você vai sentir nos furos, com certeza, os 5 furinhos. Eu passei a noite inteira, eu fiquei um dia só no hospital, geralmente as pessoas ficam 3 dias, eu fiquei um dia só no hospital. Não vi a hora de sair, porque eu tenho verdadeiro horror ao hospital. Então, assim, eu consegui me recuperar, andei, tá? Depois da cirurgia. Mas se eu não estivesse andando, não estivesse bem, eu iria ficar uns 3 dias. Então, eu me recuperei bem. A noite inteira, o pós-cirúrgico, fiquei na na morfina, tá? Você vai administrando, eu nunca tinha visto isso, né? Eles colocam já no soro. Então, conforme você sente uma dor muito intensa, você administra a dose. Então, ela injeta a dose de morfina. É horrível a tal da morfina, gente. Ela dá uma sensação péssima, assim. Péssima mesmo, eu tinha enjoo, eu tinha calafrios, mas ela alivia a dor, tá? Então, assim, foi legal nesse sentido, mas eu achei bem estranho, tá? A questão eu acho que eu injetei umas 4 vezes a morfina nesse período que eu fiquei, só à noite no hospital. Aí minha mãe me acompanhou, ficou a noite toda comigo, e no outro dia eu tive alta às 18 horas. Foi uma bênção pra mim. Aí todo mundo fala assim, a recuperação foi rápida? Pra mim eu acho que foi rápida. Cicatrização também foi bem tranquilo. Você se arrepende por uma semana, gente, mas eu vou explicar o porquê. Muita gente fala assim, depois da cirurgia bariátrica você não sente vontade nenhuma de comer alguma coisa. Mentira, no meu caso, tá? No meu caso, pode ser que outras pessoas foram diferentes. No meu caso, vocês não têm noção, eu cheguei em casa, minha tia que ia cuidar de mim, ela estava fazendo pão de queijo. E esse pão de queijo, ele levanta um cheiro, né, gente? Levanta um cheiro insuportável, assim, insuportável de quem não pode comer, é terrível. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro quarto chorar. Eu tava desesperada. Eu falei, não, gente, não é possível. Eu não vou poder pôr nada. E realmente, você não pode pôr nada na boca. Nada é nada.
Então, como que era a base da minha alimentação? Eu lembro assim, que eu tava para sair do hospital, ela falou assim, eu trouxe sua jantinha. Era a única, digamos, alimento que eu estava tendo no dia, né? Depois da cirurgia. Me trouxe um copinho, sabe esses copinhos de café? Devia ter umas 4 ou 5 colheres de chá. De chazinho mesmo. Ela falou, isso aqui é o seu jantar. Nossa, eu não sabia o que eu fazia, se eu chorava, me desesperava. Mas enfim. E eu tomei aquele copinho, gente, eu tive que tomar pausadamente, que parece que eu estava estufada. Eu não conseguia comer. Mas a questão é, a vontade permanecia de comer, né? Porque é a cabeça da gente, né? Minha cabeça está condicionada a receber alimento. E de repente parou, foi terrível. Aí fui para casa, uma semana foi assim, tá? A questão de eu estar com vontade de comer as coisas. Falei para minha tia, você não cozinha mais aqui, não faça mais nada, pelo amor de Deus, porque senão eu vou surtar, tá? E aí o que acontece? Uma semana, né, se passou, eu todo dia tinha que usar aquela meia de alta compressão, eu tinha que aplicar por 10 dias aquela, que é para não, anticoagulante, é uma injeção que você aplica na barriga, tá? Eu tava gordinha, né, não sentia muito ficar assim. A gente aplica na banha mesmo, tá, bem perto do umbigo. Mas enfim, uma semana de dores, né, arrependimentos, eu falo, por que eu fiz essa cirurgia? E depois, com certeza, vem essa adaptação. É muito difícil, você sente as dores dos furinhos, né? É uma dor intensa, você tem que estar medicada, antibiótico, etc. Mas é muito complicado porque... Deixa eu pegar um corretivo aqui, gente. É muito complicado porque você não consegue se mexer direito. Você precisa, a princípio, a priori assim, ajuda de algumas pessoas, né? Que vai fazer você... Você vai levantar da cama, você vai ter que trocar meia, você vai ter que tomar banho. Então, assim, requer alguns cuidados mesmo, tá, gente? Eu tô fazendo uma make bem rapidinha aqui, né? Porque agora é moda. A Maquei fala. Então, estamos aí na moda. E uma semana ela se passou, tá? Agora eu vou para o blush. Tá? Não vou usar esse negócio de iluminador, afinador de rosto, vou fazer uma make rápida mesmo, tá? Aqui o blushzinho. Qual que era a minha alimentação? Eu tinha que tomar somente líquido, gente, é líquido mesmo, não é pastoso, não é nada disso. Então a Nutri, ela recomendou que carne, verduras, legumes, então você cozinha numa panela, aquele caldo você vai filtrar. Geralmente eu filtrava ou num paninho ou no filtro de café mesmo, imagina. Você filtrando aquela sopa, não podia ter fiapo nenhum, por quê? A médica falou, qualquer fiapinho desse, se ele enroscar em algum ponto de cicatrização lá dentro, vai dar problema, pode dar uma infecção. Então aquilo lá me deixou desesperada, gente. Aí o que eu fiz? Eu coava 2 vezes. Então você só toma aquele líquido mesmo, né? Não pode consumir nada durante um mês, somente os remédios, né? E também esse caldinho. Aí você toma esse caldinho a cada meia hora. Aí minha tia que estava cuidando de mim, ela não entendeu direito como que era o procedimento, eu também não me atentei a isso, eu achei que era 3 vezes ao dia e eu comecei a passar muito mal. Aí a mãe chegou e olhou o documento lá, o que fala, a receita, né, do que eu podia comer, e tava dizendo que eu tinha que tomar a cada meia hora. Gente, eu tava ficando totalmente sem líquido no corpo, totalmente desnutrida, passando muito mal, não tinha força pra nada. Mas enfim, eu ia tomando depois que me adaptei, ia tomando a cada meia hora esse copinho, esse líquido. A gente fica muito, o corpo da gente, sabe, se sente que fica muito fraco, mas muito fraco mesmo. E o resultado, ele vem, depois de uma semana, eu já tinha eliminado 4 quilos, gente, sabe, 4 quilos assim, tava me sentindo melhor, já tinha tirado os remédios, estava voltando, porque eu tomava remédio, olha, eu estava tomando remédio de depressão, ansiedade, remédio de diabetes, remédio de pressão alta, remédio para colesterol, remédio para triglicérides, remédio de coluna, eu sou asmática, então assim, trocentas coisas, né, aquilo estava acabando comigo. E assim, aos poucos que eu fui inserindo esses remédios, que eram tudo macerados, né? Quando você faz ele virar pozinho, se mistura com água.
E foi assim, a primeira semana eu chorei muito, a primeira semana foi terrível, eu pensei assim, não tem, foi uma das piores coisas, mas passada essa uma semana, você começa a acostumar a não ter alimento no seu corpo, né? Então você começa a acostumar, aí sim você percebe que é a sua mente, nem é tanta vontade, porque eu tinha a vontade de comer, era a mesma, não mudava. Então eu não ia em restaurantes, tá? Foram 3 meses que eu assim, me esquivei de tudo, porque eu tinha que pensar na minha saúde, né? E teve colegas meus, tá? Isso aconteceu mesmo, outras pessoas que eu conheci que após a cirurgia consumiram, se eu não me engano, uma pessoa consumiu um biscoitinho, sabe, de esse recheado, logo após a cirurgia. A pessoa mandou um recado, saí da cirurgia, estou super bem. Passado 3 horas, alguém levou para ela no hospital, para ele, esse biscoitinho. Passado um tempo, ele veio a óbito. Por quê? Abriu, deve ter aberto os pontos, deu uma infecção, né? Então, assim, é muito perigoso. Mexer no estômago, intestino, enfim, é muito perigoso. E você tem que estar consciente. Passada uma semana, a sua mente entende, tá, que você não precisa de tudo aquilo de comida. E seu corpo, ele se satisfaz aquilo com os nutrientes, realmente com os nutrientes que estão sendo aplicados ali. Então, quer dizer, não foi algo tão, assim, tenebroso depois de uma semana, né? E aí foram 30 dias, 35 dias que eu não coloquei exatamente nada, gente. Somente esse caldinho. Eles falavam que podia inserir um pouquinho de mingau, né, feito com aveia e o chocolate em pó, mas tinha que filtrar também, né? Tinha que filtrar não, passar na peneira. Então só vinha aquele, sabe, caldinho mais grosso, mas tipo eu dava 2 colheradinhas daquelas de café, né? Pra aquele negócio de você querer comer alguma coisa diferente, mas assim, eu ficava com medo, né? Eu tinha mais medo do que na vontade, naquele quebrar, que aquilo tivesse quebrado aquele desejo. Mas enfim, passado um mês deu tudo certo, né? Depois de 35 dias aí eu comecei a inserir esses poucos alimentos, tudo triturado, né? Batido certinho. Então foi onde eu comecei a colocar esses alimentos. Mas, só um batonzinho. Mas depois de, se não me engano, acho que 40 dias, eu tive um dumping. Gente, é uma das piores coisas que tem. Depois da cirurgia bariátrica, é quando o alimento, ele entra, geralmente são carboidratos e açúcares, que eles entram rapidamente na corrente sanguínea. E você tem reações assim, parece que são, diz os médicos, são reações de morte, realmente. Eu passei algumas vezes, eu tive esse dumping, foi terrível, né? Você transpira, você tem ânsia de vômito, você tem ataques de diarreia, de vômito ao mesmo tempo, você tem calafrios, você quer ficar deitada, de repente você não consegue, você tem falta de ar. É sensação horrível mesmo, tá? E geralmente eu tenho essas sensações na cirurgia, porque existe a cirurgia bypass e a sleeve. Eu fiz a bypass que mexeu no intestino, então ela é um pouco mais agressiva. Por que você fez essa cirurgia bypass, não fez a mais suave? Em função da diabetes, porque ela é uma cirurgia metabólica. Então ela mexeu no intestino, onde tem aquela absorção de nutrientes, de açúcares, etc e tal, retirou um pedaço disso e isso melhorou, com certeza, a minha diabetes, né? Hoje é controlada, não que a diabetes, uma vez adquirida, você já perdeu parte ali do desenvolvimento do pâncreas, fígado, etc. Né? Mas está controlada. Eu tenho, quando eu fico nervosa, apenas que dá alguns picos, sobe ou desce, né? Enfim. Mas eu tive esse dumping, se eu não me engano, foi com coisa boba, gente. Eu comi um pedaço de fruta, eu não lembro, acho que foi manga, um pedacinho de manga, e mastigando, porque a nutricionista, depois da cirurgia bariátrica, ela faz você consumir muitas fibras, né? Não quebrar isso no liquidificador, simplesmente num suco e tomar, né? Porque a ingestão do suco é mais rápido. Então ela quebrava essas fibras no liquidificador e não era. Aí o que eu fazia? Eu comia fruta. E numa dessas eu engoli acho que muito rápido a manga. E aí foi terrível, né, gente? Passei mal, nunca passei
tão mal na vida, mas eu tive, o pior de tudo, que eu tive outras vezes, né? Outras vezes que eu tive esse mesmo problema. Mas depois que você aprende, você começa a selecionar. Então, depois da cirurgia, você tem, claro, uma dieta totalmente regrada, tá? Você não pode consumir qualquer coisa. Hoje mesmo eu não consigo comer o ovo cozido, tá? Ele não desce. A carne é muito difícil eu consumir. Ah, e o pessoal, né, às vezes pergunta, mas quantos quilos você eliminou? Eu eliminei 29 quilos, gente, tá? O primeiro mês, se eu não me engano, foram 8 quilos. Aí depois foram 29 quilos. Então, quer dizer, foi maravilhoso, já deveria ter feito essa cirurgia antes, eu tinha medo, na verdade. Aí depois algumas amigas fizeram, eu vi que deu certo e resolvi realmente fazer. Foi excelente para minha saúde, né? Eu sou outra pessoa agora, né? Passados 2 anos eu emagreci, eu parei em 29 quilos, eu não consegui ainda subir, né? Porque muita gente fala, depois de um tempo, você volta a engordar. Com certeza volta, tá? Mas eu tô conseguindo controlar o peso, né? Faço exames periodicamente, a cada 6 meses eu tenho que fazer exames para ver como que tá meu corpo. As vitaminas, eu nunca mais... Eu lembro uma vez que o médico falou assim para mim, você prefere investir a vida toda em vitaminas ou em remédios, né? Eu ia ter que ter investimento de algum lado. O investimento em remédios, eu teve uma época que eu tava gastando R$ 1.200 de remédio, gente. E as vitaminas, eu gasto em média de 180, R$ 200 por mês com as minhas vitaminas, porque nessa cirurgia ele tirou uma parte que faz aquela absorção de nutrientes. Tem até remédios que ele não faz efeito para mim, tá? Então, as vitaminas servem para isso, né? Contudo, assim, tem vários tipos de vitamina, mais a parte que ativam, né, o seu corpo, imunizantes, não, como que fala, gente? Fugiu. Mas, enfim, eu tenho esse gasto, né? Nem tudo eu posso comer, adaptei a minha forma de comer, é bem pouquinho hoje, porque realmente você se sente super estufada. Você não vai conseguir comer o que você comia antes, isso é fato, tá? Pra quem tá entrando agora, gente, eu tô fazendo aquele maqueia e fala, tá? Então, estou fazendo a minha make e estou falando pra você que hoje exatamente fazem 2 anos que eu fiz a minha cirurgia bariátrica, dia 11 de setembro, né, gente? Eu estava operando há 2 anos atrás. Eliminei 29 quilos, estou super feliz, saúde voltou, né? Porque até então, gente, a minha saúde estava precária, era terrível. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo hidroginástica, gente, eu tava bem cheinha, né? Eu tava com 80, cheguei a 89 quilos. Eu fazendo hidro e eu fazia no horário que a galera fazia à tarde, que era o pessoal da terceira idade, porque eu não conseguia acompanhar hidro, né, da galera mais jovem, então eu fazia junto com grávidas, terceira idade. E por causa da coluna, eu travei dentro da piscina. Nossa, foi terrível, quase morri afogada. Né? E o pessoal que eu estava fazendo comigo, os vovozinhos, que estavam me ajudando a sair da piscina. Eu falei, pronto, vou precisar de um guindaste agora para sair daqui. Foi terrível. Mas enfim, algumas coisas que contribuíram realmente para a tomada de decisão e eu querer realmente fazer essa cirurgia. Aconselho as pessoas a fazerem, super aconselho. Eu acho que se você já lutou, tenta primeiro. Tenta alimentação saudável, né? Como eu falei, eu sempre briguei com a balança. Tenta os exercícios. Aí eu falava assim, eu pensava, acha que tirar comida só vai emagrecer, tem que fazer exercício. Pois é, mas eu não pude fazer exercício nenhum até hoje, eu não fiz exercícios, né? Porque em seguida veio a pandemia e quando eu estava liberada para entrar com musculação, etc., eu não pude. Então, quer dizer, eu tento fazer exercícios em casa. Ainda bem que eu não fiquei, né, com aquela monte de pelanca, etc., né, ficou o excesso da barriga, a mama, então quer dizer, a mama eu já vou ter que fazer a cirurgia, né, porque eu tenho ela grande, mas não ficou muito, né, mas muitas pessoas que emagrecem drasticamente, elas ficam, né, deixa eu só colocar um pouquinho mais
esse meu olho já começou a cair, ó. Tem alguns procedimentos, até eu vou fazer alguns procedimentos mais pra frente estéticos, gente. Eu já estou fazendo, na verdade, né? E tem um procedimento que ele levanta a pálpebra, né? Como eu falo, não existe mulher feia, existe mulher que não quer investir ou que não pode, né? Ou que não quer investir na beleza. Tem tanto procedimento, gente, estético, rosto, facial, corporal, é incrível, sabe? Eu não sou muito adepta a tudo isso, mas a idade vai chegando, a gente vai, né? Vai se adequando, vai fazendo. Compensa realmente, às vezes, você fazer um tratamento estético do que você entrar para fazer cirurgias, né? Eu nunca usei Botox, mas tá vendo a minha testa? Daqui uns dias eu vou aplicar e eu vou mostrar pra vocês também. Bom, gente, então é isso. Eu tive alguns problemas, né, no começo para a liberação da minha cirurgia junto ao plano de saúde, porque eles diziam que eu não estava apta a ser operada porque o plano ia gastar. Mas eu comprovei, então se você de repente for fazer cirurgia, você não tá... Aí tem um médico que falou assim, você vai ter que engordar para você entrar para fazer cirurgia. Então quer dizer... Eu não acho que eu ia engordar, já tava ruim de saúde, vou engordar? Então, quer dizer, consegui, levei esses advogados, consegui, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, 29 quilos abaixo, né, do peso que eu estava já há quase 8, 10 anos. E assim, com a saúde é outra, eu sou outra pessoa, muda a cabeça da gente, né? Você se sente bem com o seu corpo, com a sua saúde. Aconselho sim, se você, né, está em dúvida, faça, só que procure seus médicos, procure o gastro para ver qual a melhor cirurgia, se é bypass, se é sleeve, né, que vai se adequar. De repente, se você tem... Eu não sofria. Quem sofre, aliás, eu tinha refluxo. Quem tem refluxo não pode fazer aquela outra. Esse foi um dos motivos também que eu fiz a bypass. Então, procure, vale super a pena, né? Eu estou feliz, eu indico, brigue sim com seu plano de saúde, porque afinal de contas você paga um plano de saúde para ter saúde, né? E eles fazem de tudo para você não usar os procedimentos, tá? Então vá atrás. Muita gente está fazendo pelo SUS, tá? Só que assim, acho que o IMC sobe um pouco mais, tem que ser bem, está bem acima do peso, com algumas comorbidades, tipo várias doenças, né? Mas eu acho que compensa. Ou de repente, não vou fazer pelo SUS, eu vou fazer pelo plano de saúde, pelo sistema particular. Compensa você guardar dinheiro, faça um orçamento. Eu sei que aqui na região de São Paulo é bem mais barato, tá? Londrina é um pouquinho caro, mas de repente, meu médico é daqui. Eu não trocaria o meu médico, o Dr. Morioka, que eu fiz. Excelente, tá? Ele me deixou também consciente, talvez precise tirar a vesícula, que na maioria das vezes as cirurgias precisa tirar. Não tive ainda pedra na vesícula, algum problema que implicaria isso. Mas enfim, tá? Como eu falei, a cirurgia hoje, se eu não me engano, tá custando de 25 a 30 mil reais, uma cirurgia dessa. Mas se você quiser fazer, não tiver o plano, né? E pelo plano de saúde você tem que ter 2 anos de plano de saúde, tá? E não ter a doença, essa comorbidade comprovada na hora da aquisição do plano. Então, quer dizer, você tem que ter adquirido durante esse período. É isso, gente, né? Um pouquinho, como eu falei, eu fiz essa live rápido, porque fazem 2 anos hoje exatamente que eu fiz a cirurgia bariátrica, 29 quilos a menos, saúde de volta, né? Estou bem feliz porque eu tive a minha saúde de volta, mas eu tô tendo que manter, porque a vontade, o desejo de comer as coisas estão voltando sempre, né? Eu tenho ainda aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco sobre o dumping, se eu exagero num doce ou um carboidrato, até gordura, tá? Gordura também entra, eu acabo passando mal com tudo isso. Então você fica com medo, mas o ideal é você se conscientizar de que você fez uma cirurgia bariátrica, você tem que ingerir bem menos, mas a quantidade bem menos, assim, o estômago da gente é 1 litro, o meu ficou para 30 ml. Então, assim, um pouquinho que eu como, né, de um copinho de café, que você imagina, que eu comecei a tomar esses líquidos, e você come um pouquinho, ele já estufa. Então, eles falam, depois de um período, cuidado para você não ir colocando, eu vou comer mais um pouquinho só. Vou comer só mais um pouquinho, que vai dilatando o seu estômago, ele vai aumentando, tá? E aonde eu já vi casos de pessoas que voltaram ao mesmo peso que tinham, né? Então imagina,
o estômago já sofreu todo esse trauma, o intestino, e a pessoa volta, será que pode fazer outra cirurgia? Como que vai estar a saúde? Tá? Então, para quem fez, eu acho que compensa, assim, se observar, se policiar muito, né? E assim, é uma mudança de vida? Sim, uma mudança de hábitos, totalmente, mas algo que vale super a pena, tá? Eu acho que compensa muito fazer essa cirurgia. Então, se você tá em dúvida, né, eu tô aqui para esclarecer, tá? Se tiver alguma outra dúvida, se quiser mandar inbox, eu esclareço para vocês, tá? É complicado como qualquer outra cirurgia, tem o tempo de adaptação, né? Mas a principal questão é o controle alimentar, né? Durante esse período como falo, de adaptação, né? O pós-cirúrgico, de não poder comer, que foi o fator principal. E isso você cuida, claro, com nutricionistas, psicólogo, eu faço minhas terapias até hoje, porque você tem que entender, tudo vem da mente da gente, né? Não é o estômago que tá pedindo, e sim a minha mente que pede comida. Tá, pessoal? Então, assim, eu fiz aqui uma live surpresa, maqueia e fala, fiz uma maquiagem básica, tá? Do dia que você vai usar, pode ir em qualquer lugar com essa make. Passei aí uma base, um pó, passei um iluminadorzinho, blush, batom, sombra, lápis, rímel, tá? Eu acho que é o básico e fiz rapidinho. Logo eu entro mais com outras lives aí, surpresas, igual eu falei, estou vendo algumas coisas sobre estética que eu vou mostrar para vocês também, tá? Então, um grande beijo para todos.